Olá, o meu nome é José Niceto e este é o podcast Psicológica. Em cada episódio tento responder uma pergunta usando os contributos da psicologia na esperança de poder ajudar quem me ouve a viver uma vida de forma mais genuína, descomplicada e resiliente. E a pergunta de hoje é a seguinte: achas que sabes pensar? Eu adianto já que isto não é uma pergunta sobre inteligência, sobre se resolves bem um problema de matemática ou se lês depressa. Na verdade é uma pergunta muito mais abstrata do que isso. No fundo baseia-se no sabes o que é, física e mentalmente, um pensamento? Sabes de onde vem? Sabes distingui-lo de uma emoção, de uma sensação, de uma memória? Na verdade a maior parte de nós passa a vida inteira a pensar, sem nunca parar para pensar sobre o próprio pensamento. Esta competência chama-se metacognição, mas não nos vamos debruçar sobre ela hoje. Eu trago-a simplesmente porque, quando não a treinamos, isso tem consequências para a nossa ansiedade, para a forma como discutimos com as pessoas, para o modo como nos julgamos a nós próprios. Por isso, hoje vamos abrir uma caixa muito mais abrangente do que a da metacognição e, portanto, vamos falar sobre o que é um pensamento, de onde é que ele parece aparecer, os diferentes tipos de pensamento que temos, porque é que os confundimos com a realidade e com os factos, e no final deixo-vos ainda um exercício simples para experimentarem durante esta semana. Vamos começar pelo mais óbvio, que acaba também por ser o mais difícil, que é arranjar uma definição. Se eu te perguntasse o que é um pensamento, acho que inevitavelmente qualquer um hesitaria. Nós sabemos reconhecer um quando o temos, mas defini-lo já é outra história. É um bocado como o Santo Agostinho descrevia o tempo, que era mais ou menos assim: se ninguém me perguntar, eu sei. Se o quiser explicar a quem me faz a pergunta, então já não sei. Portanto, usemos de uma área muito conhecida dentro da psicologia, que é a psicologia cognitiva, segundo a qual um pensamento costuma ser descrito como uma representação mental, ou seja, é uma espécie de evento interno que pode assumir a forma de palavras, imagens ou até impulsos sem palavras nenhumas. E isto significa que nem todos os pensamentos são frases na nossa cabeça. Às vezes um pensamento é só uma imagem rápida, outras vezes é só uma sensação ou uma vibe de isto não está bem, e nem sequer conseguimos explicar o porquê e o que é que está a acontecer. E aqui já temos a primeira coisa interessante, é que nós achamos que pensamos principalmente em palavras, porque é a parte do pensamento que conseguimos ouvir, é aquela voz interna, o discurso interno. Só que na verdade isso é a parte visível e consciente do nosso pensamento. Por baixo dessa voz há todo um conjunto de processos que acontecem sem que nós tenhamos qualquer acesso consciente a eles. Pensa nisto. Quando reconheces a cara de alguém na rua, não há todo um discurso interno sobre as características da cara dessa pessoa. Há um automatismo em que simplesmente sabemos quem é. O reconhecimento acontece antes da palavra, ou seja, as palavras vêm depois de descrever aquilo que já aconteceu. E isto leva-nos a uma distinção que eu considero fundamental neste episódio e que vem da psicologia cognitiva, particularmente proposta por Daniel Kahneman, que ganhou também o Prémio Nobel da Economia em conjunto com o seu colega Amos, por terem popularizado a ideia de que nós temos dois sistemas de pensamento a quem eles criativamente designaram de Sistema 1 e Sistema 2. Ora, o primeiro, o Sistema 1, é rápido, automático e exige um esforço mínimo. É o sistema que reconhece a cara das pessoas, que trava o carro antes de percebermos conscientemente que havia um perigo e que sente logo que não gosta da vibe daquela pessoa, não bate a bota com a perdigota nos primeiros 3 segundos de conversa que nós temos. O segundo, o Sistema 2, é mais lento, é deliberado e exige muito mais esforço. E é usado quando fazemos uma conta complicada de matemática, quando comparamos os preços no supermercado, quando decidimos com muita cautela o que responder a um e-mail do trabalho. E partindo desta distinção, Kahneman enfatiza um problema subsequente. É que nós achamos que pensamos sobretudo com o sistema 2, devagar, com lógica, com controle. Mas na verdade, a esmagadora maioria dos nossos pensamentos, das nossas reações e das nossas primeiras impressões vêm todas do sistema 1. O sistema 2 muitas vezes nem decide nada e dedica-se a explicar com palavras mais bonitinhas uma decisão que o sistema 1 já tinha tomado. Se nós não conhecermos esta distinção, vamos viver convencidos de que somos seres extremamente racionais, quando na realidade passamos a maior parte do dia em piloto automático. E aqui chegamos, acho eu, ao ponto mais importante do episódio de hoje, que é este. Um pensamento não é a mesma coisa que a realidade.
E acho até que a maioria das pessoas que vai ouvir este podcast tem mais ou menos a noção implícita de que, de facto, pensar não é um facto. Mas na prática, quase que inevitavelmente, o nosso cérebro trata os pensamentos como se fossem factos com uma frequência muito maior do que aquela que gostaríamos. Imagina que mandas uma mensagem a uma pessoa amiga e ela não responde durante horas e dias. Nesse espaço de tempo pode passar pela cabeça o pensamento de que ela está chateada comigo. Esse pensamento surge sozinho, sem convite, quase como todos os outros pensamentos surgem, e até aqui está tudo normal. O problema é o que acontece a seguir. Porque em vez de tratarmos isto como uma possibilidade entre muitas, não é? Porque a pessoa pode estar a trabalhar, pode ter o telemóvel sem bateria ou pode simplesmente não ter visto, o nosso cérebro trata este pensamento como se fosse uma informação verificada. E a partir daí o corpo reage. O estômago aperta, a ansiedade sobe e começamos a rever mentalmente a última conversa à procura de um erro que nós tínhamos cometido. Isso tem um nome em psicologia e chama-se de fusão cognitiva, que é quando deixamos de conseguir distinguir entre aquilo que penso e aquilo que é. Isto é particularmente relevante para quem sofre de ansiedade ou de padrões de pensamento mais negativos, porque na verdade a ansiedade é sobre o que antecipamos que vai acontecer e às vezes até tratamos como se já tivesse acontecido ou como se fosse certo que mais cedo ou mais tarde acontecerá. E sobre isto há um exercício muito usado em terapia cognitiva ou comportamental que nos ajuda aqui e que se chama distanciamento cognitivo ou de forma mais simples, desfusão. A ideia é treinarmos o nosso cérebro a acrescentar sempre uma frase antes do pensamento. Por exemplo, em vez de ela está chateada comigo, passamos a dizer, mesmo que seja só mentalmente, eu estou a ter o pensamento de que ela está chateada comigo. Eu sei que isto parece uma diferença pequena e quase até insignificante, mas se estás a ouvir este podcast, aconselho-te a experimentares dizer as duas frases em voz alta e a reparares na diferença de peso emocional. A primeira frase é algo que já está decidido. A segunda é mais uma observação sobre um evento mental passageiro. E os pensamentos, ao contrário do que a maior parte de nós assume, são isso mesmo, eventos passageiros. Eles nascem, existem uns segundos e desaparecem. A não ser que decidamos agarrar neles e continuar a alimentá-los. Há um estudo interessante que eu vou deixar nas fontes deste episódio sobre quantos pensamentos nós temos por dia. Chegou a haver um mito de que teríamos mais de 60 mil pensamentos por dia, mas este estudo mostra que este número é um bocado menor, mais precisamente na ordem dos 6.200 pensamentos. Independentemente do número, acho que devemos prestar mais atenção na ordem de grandeza, não é? Nestes milhares de pensamentos por dia, a maioria dos quais nem sequer notamos e uma fatia significativa deles são repetições do dia anterior. Ou seja, uma boa parte daquilo que achamos ser pensar é na prática o cérebro a repetir-se. Outra confusão muito comum e que fazemos até inconscientemente, e eu vejo isto quase todos os dias, é confundir um pensamento com uma emoção. Vejamos o seguinte, quantas vezes não disseste já ou estiveste ao pé de alguém que disse sinto que ela não gosta de mim. Repara que esta frase tem a palavra sinto lá dentro, portanto, será uma emoção? Bem, na verdade não é uma emoção, é mais um pensamento disfarçado de sentimento. Uma emoção seria algo como sinto-me triste, sinto-me rejeitado, sinto raiva. E isso sim, são estados emocionais, são sensações no corpo que têm uma função biológica própria e têm uma duração relativamente curta. Dizer algo como ela não gosta de mim não é necessariamente, ou não é propriamente uma emoção, é mais uma interpretação, ou seja, um pensamento. E é importante a separar estas duas coisas, porque a forma como lidamos com uma emoção é completamente diferente da forma como lidamos com um pensamento. Uma emoção, em regra geral, não se discute. Ela sente-se, reconhece-se, dá-se-lhe espaço e, eventualmente, há de passar. Agora, um pensamento, por outro lado, pode e deve ser questionado. Não é? Este pensamento é verdade? Eu tenho provas disso? Há outra explicação possível? Qual é? Ora, quando nós misturamos as duas coisas, um pensamento e uma emoção, o que acontece é que tratamos as nossas interpretações como se fossem sentimentos inegáveis, não é? Porque se eu sinto que aquela pessoa não gosta de mim, então deve ser verdade, e é verdade, que ela não gosta mesmo de mim. E isto é um ponto de partida quase certo para ansiedade social, para crises de ciúme e para discussões em casal que davam para evitar. Portanto, chegamos aqui a um ponto que talvez seja útil perguntarmos, não é? Então, como é que eu sei qual é qual? Como é que eu sei qual é que é um pensamento e como é que eu sei qual é que é uma emoção? Então, um truque simples que posso sugerir aqui é que
Sempre que te apanhares a dizer um sinto que, pergunta-te se consegues substituir por um sinto-me, seguido só de uma palavra de emoção, não é? Triste, ansioso, zangado, inseguro. Isto são palavras de emoções. Se não conseguires, é porque muito provavelmente não é um sentimento, é um pensamento disfarçado, não é? Quando eu digo assim, eu sinto que ela não gosta de mim, eu não posso dizer um sinto-me. Não é possível. E o que nos leva agora à última parte já do podcast, né? Porque se eu ainda não te convenci, eu queria ainda dizer-te que aquilo que eu estou a dizer aqui interessa por pelo menos 3 razões práticas. A primeira é que se acreditamos que todo o nosso pensamento que nos vem à cabeça é verdadeiro, nós acabamos por ficar reféns dele. E a ansiedade alimenta-se exatamente disto, não é? De tratarmos as nossas previsões como se fossem certezas. A segunda razão é que nas nossas relações, se assumirmos que os nossos pensamentos sobre os outros são factos em vez de possibilidades entre várias, entramos em conflito muito mais depressa e muito mais injustamente do que aquilo que precisávamos. E a terceira, talvez a mais importante, é que se percebermos que um pensamento é só um evento mental passageiro e não uma ordem que temos de obedecer, ganhamos uma liberdade enorme, na verdade, porque nós podemos ter o pensamento de eu não sou capaz disto e ainda assim fazer a coisa na mesma. O pensamento, no fundo, não desaparece por magia, mas deixa de ter o poder de nos paralisar, porque já não confundimos o ter o pensamento com o isto é verdade. Ora, e antes de terminarmos, queria deixar aqui um exercício relativamente simples para treinares durante esta próxima semana. Podes até arranjar um caderninho, se isso te ajudar. E este exercício chama-se notar e nomear. O que vamos fazer é, durante os próximos dias, sempre que te apanhares num tipo de pensamento desconfortável que te cause ansiedade, que leve a ruminação, que se baseie numa discussão mental com alguém que nem está presente, ou uma discussão que nem aconteceu ou nunca vai acontecer, então paras um segundo e fazes 2 coisas. A primeira é nomear o que está a acontecer. Como aprendemos com o exercício de difusão, dizer, mesmo que mentalmente, eu estou a ter o pensamento de que, e completas a frase. Nota, não caias nesta coisa de aquela pessoa está chateada comigo. Na verdade, tens sempre de pôr deste prefixo, que é o estou a ter o pensamento de que aquela pessoa está chateada comigo. Em segundo lugar, perguntas-te, isto é um facto ou é uma interpretação possível entre várias outras? E podes até explorar as outras opções de interpretações. Uma nota que quero deixar para este exercício é que não é preciso resolvermos o pensamento, né? Nós não precisamos nos convencer do contrário. Na verdade é só criar um espaço entre quem és e o pensamento. Com o tempo vais ver que é neste espaço que podes escolher como melhor agir. E é assim que fechamos mais um episódio aqui na Psicológica. Hoje basicamente não trouxe uma resposta definitiva e tenho a sensação de que isso vai ser a regra, até porque, sinceramente, a ciência também ainda não tem uma resposta completamente fechada sobre o assunto de hoje. Mas independentemente disso, espero que fiques pelo menos com uma pergunta nova para levar contigo da próxima vez que um pensamento incomodativo aparecer, que é, isto é um facto ou é só um pensamento? Se gostaste deste episódio, segue-me nas redes sociais, comenta e partilha com alguém que também achas que sabe pensar.